e que o Senhor da vida nos abençoe. Então, esse aqui é o nosso tema para hoje, a parte prática do desenvolvimento. Isso é muito fácil, porque vocês já vieram do segundo ano, vocês observaram como é feito, não é? Só que aqui na casa nós temos umas técnicas de preparar o médium para as primeiras percepções e manifestações. E no livro nós não pudemos pôr essas técnicas. Nós temos que abordar de um modo mais geral, como é em quase todas as casas espíritas, que não tem esses exercícios iniciais como nós temos aqui. Então vamos ver. Uma reunião para praticar o desenvolvimento do médium, ela é uma reunião mediúnica. E como é que começam todas as reuniões mediúnicas? Como é que a gente faz o começo da reunião? A gente faz a preparação do ambiente, formar a corrente, não é? Então isso é igualzinho. A gente aproveita para orientar previamente os participantes sobre a postura física deles, não ficarem largados, não ficarem tensos, não é? E também a disposição espiritual deles, para confiarem, para estarem receptivos, não é? Aos médiuns novatos, a gente quer que eles fiquem bem receptivos. E os outros participantes, porque a reunião de desenvolvimento não possui só os médiuns em desenvolvimento. Temos também médiuns experientes, que estão ali para dar base, não é? E alguns companheiros que ajudam a equilibrar o ambiente. Então, a esses elementos de apoio, nós dizemos para eles oferecerem a sustentação mental e fluídica. Bem, uma vez avisados, uma vez feita a corrente mental, a gente faz a prece, não é? Faz a prece de abertura. Por que a gente faz prece, hein? Para começar a reunião? Por quê? O que a gente quer com a prece? Harmonização fluídica. Para estabelecer a sintonia com o espiritual? Claro! Nós não queremos trabalhar sozinhos. Nós não vamos promover o intercâmbio por nós mesmos. Nós queremos fazer em comunhão com o alto. Prece é a elevação do pensamento a Deus, ao mais alto. Então é porque nós queremos a presença, a proteção deles, não é? Então fazemos a prece. Muito bom. Agora sim, já está tudo preparadinho. Já orientamos os encarnados, já harmonizamos, estabelecemos uma corrente de fluidos e nós já fizemos a prece. Agora podem começar o quê? O que vai acontecer? Dar passividade. Claro! Agora é hora de acontecerem as manifestações. E para isso, os companheiros médiuns têm que estar dispostos a dar passividade. E a gente vai estimular, porque se a reunião é de desenvolvimento mediúnico, fazendo uma parte, quem se desenvolve não é a mediunidade, a faculdade, ela já existe. É o médium no trabalhar com a mediunidade, é ele que se desenvolve, é ele que vai crescer no entendimento, no exercício, não é? Mas sabe, já é tradicional falar desenvolvimento mediúnico, então tudo bem. Desde que a gente entenda, não há problema nenhum. Então a gente convida os médiuns novatos a darem passividade. Os médiuns novatos precisam de muito estímulo. Um ou outro já está afoito, querendo dar manifestação. Mas muitos deles estão dizendo, será que eu sou médium? Será que não sou? Sei lá, não é? Estão inibidos. Então a gente estimula. E aí acontecem manifestações. Claro que acontecem. Nem todos serão médiums.
Mas num grupo assim de uns 30, quantos vocês acham que provavelmente são médiums? Uns 6. Não, uma média boa, não é? Não são todos, uma porcentagem. E aí as manifestações acontecem naqueles que são médiums e nós deixamos eles darem a manifestação. Eles são novatos, eles precisam de orientação. Às vezes o médium vai dar a comunicação. Qual é a faculdade dele? A dele é psicofonia, às vezes é de evidência, às vezes é de audição, às vezes é de psicografia. Nós aqui na casa fazemos, né, os exercícios separadamente, mas nessas casas gerais vão acontecendo as comunicações. Então o dirigente vai ter que ir orientar. Por exemplo, o médium começa a escrever. Ele começou a escrever, mas ele é meio agitado, está escrevendo torto, então ele vai aproveitar. Aqui nós fazemos a orientação antes, né? Mas nas casas, esse livro vai para todos os lugares, então o dirigente tem que orientar. Segure o papel, olhe o lápis, né? Procure escrever correto. Ele vai orientando, né? Bem, se é para falar também, fale mais alto. Você pode falar mais alto. Se estiver gritando muito, não precisa falar tão alto, não é? Vai orientando. Essa assistência que o dirigente vai prestar, aqui na casa nós temos vários dialogadores. E cada um deles pode atender um médium. Mas nós estamos com um livro que vai para toda parte. Então nós vamos ter geralmente um dirigente. E esse dirigente vai atender um médium de cada vez. Ou será que ele consegue atender um aqui, falar para o outro lá e vai mais adiante? Não dá. Não é? Ele vai ficar aflito e não vai orientar direito. Então ele vai atender médium por médium. Os outros esperam. Certo? Ele vai atender um médium de cada vez. Porque o dirigente, ele tem que estar bem enfronhado no médium, prestando atenção àquela manifestação espiritual, para orientar ao espírito comunicante se houver. Então ele não pode assobiar e chupar cana. Ele tem que se dedicar a um por vez. Nesse trato, nessa ajuda, nessa assistência, uma coisa que ele tem que fazer é estimular o médium para superar dificuldades, porque o médium é inexperiente. E quando está lá o espírito, ele está sentindo e o espírito está se manifestando, mas o médium, enquanto isso, também pensa. Ele fica meio dividido, ele sente a influência do espírito, mas ele não está morto, ele está também pensando, sentindo. O que é que o médium pode sentir? Timidez, acanhamento. Ele não está nem falando direito. Timidez, acanhamento. Vamos estimular. Está indo bem. Pode falar, não é? Aqui todos são amigos. Porque às vezes a pessoa não confia ainda nos outros, tem medo do julgamento, não é? Outra coisa que às vezes a pessoa, o médium tem receio, é da crítica para o conteúdo da mensagem que ele está transmitindo. Às vezes é uma ideia boba, ridícula, porque os espíritos são de diferentes graus. E há espíritos que não são muito evoluídos, e eles chegam e se manifestam como são. E às vezes o que eles falam é ridículo, não tem muito bom senso, e o médium está sendo intermediário. Mas ele fica pensando o que é que os outros estão pensando do que eu estou falando. Não é natural? Ele é um médium novato. Com o tempo ele vai saber que ele é só intermediário. Ele tem responsabilidade se forem coisas exageradas, palavras inconvenientes, mas do resto ele é um intermediário. Se ele não der passividade à manifestação do espírito,
nós não podemos conhecer esse espírito e ajudá-lo. Então ele não tem que misturar, eu sou eu. O espírito é o espírito. É o espírito que está falando. Se os outros julgarem que sou eu, não, eu não vou me incomodar com isso. Certo? Constrangimento e temor na atuação de espíritos maus. Bem, quando são espíritos medianos, às vezes espíritos amigos, o médium se sente até bem, tudo bom. Mas de repente pode vir um espírito difícil, agressivo, a vibração dele como que amedronta o médium. Porque aquela vibração, embora às vezes não diga nada, só a vibração já está ameaçadora. A gente não sente isso às vezes em certos ambientes? Nós estamos sentindo a vibração adversária. As pessoas não falaram, mas pensaram, sentiram e a gente captou. Isso acontece também com o médium. E ele pode ficar inseguro. Nossa, esse espírito está me envolvendo. O que será que ele vai fazer comigo? Será que ele vai me dominar? Será que ele vai embora depois ou não vai ficar aqui comigo? Ele é médium novato. É reunião de desenvolvimento mediúnico. Então nós temos que compreender o médium novo. Ele não é experiente ainda. Temos que ajudá-lo, não é? Então a gente vai assegurar, confie. Nós estamos sob a proteção dos bons espíritos. Naturalmente você vai dar passividade a esse irmão, não tem importância, deixa ele falar. Agora, ao final, você voltará ao seu normal, confie, não há dúvida. E você terá ganho o merecimento de ter servido. Claro que a gente não pode falar longamente com o médium, mas a gente pode ir dando palavrinhas, não é? Agora, alguns dirigentes, eles acham que eles precisam ajudar o médium novato forçando. Forçando como? Às vezes com uma ordem. Não, dê passividade. O espírito está aí. Você está com medo, não tenha medo. Vamos lá, dê passividade. Ele quer mandar, ele pensa que com isso ele ajuda o médium. Mas às vezes traumatiza, não é? Às vezes aplica passe, mas aquele passe assim com aquela vontade que o espírito consiga vencer a barreira que o médium está opondo, que o espírito consiga se sobrepor e manifestar. Isso não é bom. Nós não queremos forçar a mediunidade de jeito nenhum. A gente lê lá no Evangelho que quando uma pessoa estava já convertida às ideias do Cristo, desejosa de progredir, que os apóstolos impunham as mãos sobre as pessoas para que elas recebessem o Espírito. Mas era um impor das mãos sem forçar. É como contribuir com uma vibração boa, com um magnetismo bom, mas não está obrigando, não está forçando. Algumas pessoas acham que com passes a gente consegue fazer o médium mais maleável. Quer dizer, o médium a gente vai vencendo as resistências do médium. Mas nós não queremos isso. Nós queremos que o médium, por si mesmo, embora estimulado, ajudado, orientado, que ele, por si mesmo, faça a sua expansão perispiritual, aceite a presença do Espírito, sinta o pensamento do Espírito, aceite transmitir. É isso que a gente quer, que seja voluntário, consciente, não é? Levar o médium a adquirir confiança no amigo espiritual, aprendendo a lhe identificar presença e ação fluídica. Aqui na casa isso é feito com os exercícios, não é?
Mas este grupo normalmente não tem exercícios à parte. Então é ali que vai fazer o exercício. Procure sentir essa vibração. É uma vibração boa. Certamente é seu amigo espiritual. Está fazendo isso durante essa reunião. Procurar evitar que o mesmo médium entre em transe várias vezes. Por quê? A reunião não é para desenvolvimento, para manifestação? Por que a gente não quer que o mesmo médium entre em manifestação várias vezes? Por quê? Para não desgastar o médium. Para não desgastar o médium, é uma das razões. O médium é novato. Ele não sabe. Alguns médiums, então, são fáceis de receber comunicação. Se a gente deixar, eles recebem uma comunicação atrás de outra. Sai um espírito, entra outro, sai outro espírito, entra outro. Ele mesmo não sabe que pode controlar aquilo. Então, a gente não quer que o médium se desgaste, mas também nós queremos controlar, porque o grupo é pequeno, nós temos um certo horário. Se o médium recebe muitas comunicações, porque para ele é fácil, é mais rápida a assimilação da presença do espírito, os outros médiuns novatos às vezes ficam inibidos. Não tem vez. É quando uma pessoa fala demais na rodinha e os outros não podem nem falar também. Não é? Então, a gente vai procurar evitar isso. Como que a gente pode evitar isso? Procure imaginar, você está dirigindo um grupo, uma reunião de desenvolvimento mediúnico. E tem lá um médium que, se deixar, ele recebe 1, 2, 3, 4, e os outros? O que você faz? Exato, eis aí uma técnica, não é? Antes a gente já explica, olha, queremos dar oportunidade a todos e poder acompanhar as comunicações direitinho para orientar. Então nós pedimos que cada médium só receba no máximo 2 comunicações. Quem já recebeu 2 comunicações, fique em oração, como elemento de sustentação, ajudando aos outros. Não é? Pronto! Se o médium ultrapassar isso, é porque ele é insubordinado. Aí nós vamos ter que orientá-lo particularmente. Não é? Bem, se um espírito está se manifestando, e é um espírito muito sofredor ou perturbador, não é fácil para o médium, não é? Quem aqui é médium? Eles podem dizer, não é nada fácil quando o espírito está sentindo uma dor. Por exemplo, o espírito sente que tem uma faca cravada no peito. É fácil para nós falarmos, né? Ele está com uma faca cravada no peito. Isso é palavra. Mas o médium está sentindo. O que o espírito vive, ele está sentindo. Aquela faca não está nem mais cravada nele, mas foi como ele gravou. E aquilo ficou, e ele vive aquilo. É um sentimento, é uma dor. E o médium está sentindo junto. O médium precisa ter muito equilíbrio. Por isso é que a gente fala que é prestar a caridade. Porque para ajudar esse espírito, você aceita sentir o que ele está sentindo. Porque ele, coitado, se a gente não ajudar, ele vai ficar sentindo sempre. Enquanto que nós aqui, o médium mesmo, apesar de tanta luta, são alguns momentos, são alguns minutos. E aí o espírito depois fica aliviado, esclarecido. Vale a pena. Mas a gente tem que encorajar o médium. Então o médium está lá e está falando, o espírito através dele, o que está acontecendo. Eu estou embaixo das ferragens, o carro passou por cima de mim, eu estou lá, me tira de lá. E a gente vai dizer para o médium, o quê? Calma, não precisa tanta coisa. Você sabe que não está acontecendo. Para o espírito está, é como ele vive. Então a gente tem que compreender e ajudar, né?
Mas a gente vai orientar o médium. Naquele exercício, ele tem que aprender o quê, hein? Além da caridade que ele está prestando, o que ele pode tirar de progresso, de ensinamento, o quê? Sabe que a gente cresce no trabalho espírita, no estudo e na prática. Então aquele médium, por exemplo, sentindo aquele estado terrível, mas se controlando, pondo o pensamento de confiança em Deus, ele se exercita, porque na vida dele, num problema, numa dificuldade, numa situação difícil, numa dor que ele sofra, num problema de saúde inesperado, ele vai ter o mesmo treinamento. Ele está servindo aos espíritos, mas está crescendo espiritualmente também. Há sempre recompensas do bem que se faz, não é? Então o médium cresce com esse exercício. Ele aprende o que são situações, como enfrentá-las, como suportá-las, sem perder a confiança em Deus. Se ele entender assim, cada exercício é um crescimento para ele. Agora o dirigente, porque essa nossa aula é sobre reuniões mediúnicas, não é só o médium, nós estamos pensando no dirigente, né? Aquele que dirige essa reunião, que trabalha nisso. Evitar observações ásperas, gritos ou tocar o médium. Só porque a manifestação está agitada, então o que você vai falar? Você vai fazer observação áspera. Quer dizer, controle-se melhor. Você não está se controlando, você pode. É muito áspero isso, não é? E não precisa gritar. Já o médium está com uma porção. Não precisa gritar, fale o necessário, mas não grite, não é? E não precisa segurar o médium. Porque no segurar o médium, você passa ainda mais contribuição fluídica. Se o espírito está ali atuando no médium, em vez do médium se controlar, o espírito se sente com mais energia ainda. Então a gente evita tocar no médium por outros problemas também, não é? Homens ou mulheres, a gente não deve ficar tocando na reunião mediúnica, não há necessidade, né? Se a gente gritar, fizer um estardalhaço a pretexto de orientar aquela comunicação, sabe o que pode acontecer? Os médiuns são novatos. Eles ainda não são espíritas experientes. E às vezes algum médium pode gostar, porque todo mundo ficou prestando atenção na comunicação, através dele era difícil, o dirigente gritou, se alterou, todo mundo prestou atenção. Ele ficou de estrela, né? Fiquei no centro das atenções. Sabe como é o psiquismo humano? Às vezes aquilo numa pessoa que ainda não está bem orientada, equilibrada, serve de pretexto para continuar, fazer novamente, para chamar a atenção. Gostou? Olha como é dar o contrário o efeito, né? Eu me recordo que o seu Lucas foi um dirigente aqui na casa, né, na casa-mãe. Era à tarde que ele dirigia o que se chamava então Escola de Médiuns. E ele contava para nós que certa vez havia uma senhora, ainda não havia os cursos, não é? E aquela senhora tinha assim a mania de quando recebia o espírito, ela não se controlava e ela se jogava ao solo. Era um escândalo. Só que um dia ele pensou e ele descobriu o jeito. Ele chegou perto dela, abaixou-se e disse assim: componha-se, que a sua roupa não está bem colocada. A mulher imediatamente parou com aquilo, não é? E ajustou a roupa. Então ele usou uma tática humana. Não é uma prática espiritual. Ele falou para a médium, que tinha o hábito de fazer certo estardalhaço e até se jogar ao solo.
não é? Então, às vezes, é um recurso humano, não é um ensinamento. Eu não estou dizendo para se fazer a mesma coisa, mesmo porque aqui na nossa casa, como os médiuns passam por aquelas fases no aprendizado, eles não fazem isso. Mas em muitas casas por aí afora, as pessoas mal conheceram alguma coisa de espiritismo e às vezes precisaria de uma assistência espiritual, de uma orientação, mas ela vem para a prática mediúnica. Então, alguns abusos, algumas coisas desagradáveis acontecem, não é? E nós temos que falar para vocês, porque o nosso curso é sobre reuniões mediúnicas. Pode ser que um dia vocês estejam dirigindo uma reunião mediúnica e que não seja estas do Centro Allan Kardec, não é? E aí vocês vão se deparar com situações humanas. Com jeitinho, contato, vocês conseguem resolver. Não fazer observações no momento das manifestações, a não ser que se torne urgente alertar, advertir médiuns e participantes. E como é que é isso? O que a gente quer dizer? Está uma comunicação em andamento. E você vai querer começar o quê? Um ensinamento para o médium? Olha, esse espírito é não sei o quê, você faz assim, assim. Não dá. Não é hora dessas observações, desse estudo. Isso é para ser feito previamente, ou após, como nós vamos ver. Mas no momento que está acontecendo a comunicação, o que a gente tem que fazer é equilibrar o necessário. Não podemos ficar fazendo observações, ensinamentos longos. Não é hora para isso. Mas podemos, se for urgente, alertar, advertir o médium e os participantes. Por exemplo, está uma manifestação difícil, sofredora, tumultuada. A gente pode dizer a todos: calma, confiança em Deus. Este irmão sofre, mas daqui a pouco estará aliviado. Porque às vezes o grupo todo está alterado, sofredor, sofrendo também, não é? Então a gente já ajuda, se for necessário. Ou o médium que está recebendo a comunicação. O médium que está recebendo a comunicação, a gente pode fazer uma breve advertência. Não fale tão alto. Às vezes a gente até fala para o espírito, não é? A gente diz: meu irmão, não precisa falar alto assim, nós estamos te ouvindo. Mas às vezes a gente sabe que é um médium, que é novato e que tem aquele hábito, ele sente a pressão do espírito e ele eleva a voz. Então a gente alerta o médium: não precisa falar tão alto, fale mais baixo, não é? Quietinho, discretamente. Como corrigir defeitos verificados? Às vezes vai precisar conversar com a pessoa. Às vezes a gente vai fazer uma aula que aborda o problema e todo mundo vai receber a informação, inclusive a pessoa que tem o problema. Então, às vezes a gente vai fazer uma aula. Mas sabe como é? Às vezes a pessoa não se dá por achado. Então a gente vai precisar conversar particularmente se ela continua agindo daquela maneira. O médium está dando comunicação, mas quando termina a comunicação, ele não volta facilmente ao normal. Ele se sente mal, ele parece que vai... O espírito já se afastou, mas ele parece que vai desmaiar. Ele está mal. Ele diz: não, mas eu ainda estou sentindo. Não, ele está aqui comigo. Então, nós vamos ajudar a que ele fique firme. Não, o espírito já se afastou. Você está sentindo os efeitos dos fluidos dele. E ainda está aguardando a ressonância das ondas mentais dele. Mas você já está liberto. Comece a se movimentar, mexa suas mãos, abra os olhos. Já acabou o transe. A gente vai orientar.
Mas se a gente ajuda e o médium acostuma e quer sempre que a gente ajude, não, aí a gente vai ter que dizer, não precisa. Você tem que aprender a voltar ao estado normal sozinho, não é? E aí nós chegamos ao encerramento da reunião, que também é feito da mesma maneira, não é? Nós perguntamos se está todo mundo bem, nós aí vamos fazer a prece de encerramento. Nós só encerramos a reunião, fazemos a prece, se todo mundo estiver bem. Se alguém não está bem, a gente vai lá ajudar. E depois que a pessoa está bem, então a gente encerra. Agora, encerramos, acabou, vai cada um para a sua casa. Não! Por que não, hein? O que é que falta fazer? Analisar. Nós vamos analisar. No nosso caso, nós analisamos os espíritos comunicantes, mas muito mais a conduta dos médiuns, porque a reunião é para exercício mediúnico. Então nós temos que ajudar, né? A gente verifica as condições físicas e espirituais vivenciadas pelos médiuns durante o transe. Como é que a gente faz isso? Perguntando. Então, você que deu comunicação, como é que você sentiu? O que você pensava naquela hora? Você orou, você buscou amparo espiritual? A gente vai orientando, verificando. E aí, depois que terminou, você estava com tanto receio da comunicação. Quando o espírito se afastou, ficou bem? Você estava tudo bem? Olha aí, é assim que acontece. Nós estamos aproveitando o que aconteceu para reforçar o ensinamento, não é? E quando a gente pergunta se alguém sentiu, viu, ouviu, percebeu alguma coisa, às vezes aquele que não deu comunicação, viu, sentiu, percebeu algo. E aí a gente vai ficar sabendo que também aquela outra pessoa talvez tenha um pouco de sensibilidade mediúnica, não é? Porque nem todos afloram a mediunidade ao mesmo tempo. E nós analisamos a produção mediúnica, retirando de cada caso o ensinamento também. O ensinamento. Que espírito é esse? Olha o tipo de espíritos que existem. Repararam? O espírito ainda achava que estava lá nas ferragens, mas ele não estava mais. Porque se ele está se comunicando aqui, ele já foi removido de lá. Mas ele guardou aquela impressão. Ou será que nós vamos pensar que o espírito está lá, no meio das ferragens, e está mandando a onda mental aqui para o médium? Ele não sabe fazer isso. Não, os espíritos amigos foram lá, recolheram. Tanto que daí a pouco, quando ele for bem atendido, ele não se sente mais nas ferragens, ele não estava mais nas ferragens, né? Fazer observações gerais sobre o trabalho concluído, ressaltar à luz da codificação os ensinamentos colhidos. Às vezes aquele espírito, por que ele estava sofrendo daquela maneira? Quando conversamos com ele, verificamos que era porque ele cultivava vícios, porque ele não pensava em Deus, porque não sei o quê. Então a gente já faz a correlação da situação, o que nós vivemos, como repercute do lado de lá. Não é só o transe mediúnico, o comportamento do médium, mas é também o que acontece com o ser espiritual, né? Estimular a todos, especialmente aos médiuns novatos, a perseverarem no labor mediúnico, se esforçarem para progredir cada vez mais, a fim de obterem sempre melhores resultados. Esse final da reunião é necessário, porque algum médium ficou meio assustado com o que aconteceu. O outro ficou desagradado com aquelas coisas que ele teve que sentir. Outro disse assim, será que vai ser sempre assim? Então, se a gente não estimular, não alertar,
não der confiança, esperança de progresso, como é bom servir, qual a recompensa que temos, às vezes as pessoas desistem. Então começamos um grupinho e tínhamos lá uns tantos candidatos a trabalharem com a mediunidade e nós deixamos acontecerem as mediunidades e tudo, mas não alentamos, não mostramos o valor, não mostramos que cada vez a pessoa terá mais equilíbrio, saberá entender, não se angustiará tanto. Se nós não ajudarmos os médiuns novatos, eles não vão se sentir estimulados a continuar, porque eles viram a dificuldade e eles não viram as vantagens e os benefícios. E isso a gente tem que fazer ao final. Sempre deixar que o pessoal saia da reunião animado, esperançoso, querendo continuar. Alguma pergunta? Porque essa aula nós estamos falando para os dirigentes de reuniões, mas vocês tiveram escola, né? Segundo ano não foi uma escola? Foi. Então, para vocês, até certo ponto, parece chover no molhado. Eu já sei, claro, mas num livro como esse, que fala sobre reuniões mediúnicas e que vai para toda parte, nós tínhamos que dar essas dicas gerais. E talvez que alguma dica geral, talvez vocês não tivessem pensado. Porque uma coisa é a gente saber, já sei. E outra coisa é quando a gente vai dirigir. Aí é o peso da responsabilidade. Terminadas as comunicações, o dirigente pergunta se todos estão bem. Aí tem um médico que diz que não está bem, dificuldades... É antes da prece de encerramento. Sim. A prece de encerramento a gente só faz depois que a gente consegue recuperar quem esteja se sentindo mal. Aí, digamos que um médico precisa de ajuda. De que maneira nós podemos, o dialogador, o dirigente pode ajudar assim? É mesmo? O que vocês acham? O que a gente faz? Já aconteceu isso com vocês em alguma reunião de segundo ano, não foi? A pessoa não estava se sentindo bem. O que eles fizeram? Um passe, chegaram perto, perguntaram por que você não está bem, o que está sentindo. Aí percebeu que às vezes a pessoa ainda estava ligada no espírito, ainda estava impressionada com aquilo, achando que o espírito ainda estava ali, não é? A gente diz, olha, vamos orar a Deus, vamos rogar aos amigos espirituais e eles vão ajudar esse encaminhamento e você faça a sua parte. Desligue o pensamento, pense só em Deus, no bem, no seu amigo espiritual. A gente orienta e transmite alguma energia. Se por acaso o espírito realmente ainda estivesse ligado à pessoa, os amigos espirituais poderão arrematar o trabalho recolhendo ele, não é? Por isso que a gente não encerra a reunião antes de verificar se todos estão bem. Tá? A ideia é pouco, seja porque o médium foi ajudado a mentalizar melhor, seja porque os espíritos amigos realmente fizeram o recolhimento do espírito que ainda estava ali, a pessoa volta a se sentir bem. E a gente pergunta, tudo bem agora? Tudo bem. Aí a gente pode encerrar o trabalho. Passe dispersivo, não é? Às vezes a gente aplica o passe dispersivo, que é para tirar os fluidos, não acumular tantos fluidos, porque justamente quando a gente impõe as mãos, a gente carrega de fluidos, favorece o transe. Quando a gente faz o passe dispersivo, a gente dispersa os fluidos, então às vezes se há o espírito ainda ali, ele não consegue mais atuar sobre a pessoa. E se a pessoa só estava ainda impressionada tudo, aquele passe amigo de recomposição faz que ela se sinta melhor. Mas e se isso ocorre em várias reuniões seguidas com o mesmo médico, como que deve ser a orientação? Nós temos que ver o que é que acontece, se aquele médium é aquela pessoa que ainda está precisando de um equilíbrio espiritual, não é?
Porque o normal é a gente terminar a reunião bem. Essa é a regra geral. Porque nós estamos trabalhando com uma equipe espiritual. E nós estamos direcionando os pensamentos para entrar em comunhão e para sair dessa comunhão. Então, o normal é que a gente termine a reunião muito bem. Pode ocorrer de vez em quando de alguém não se sentir bem. Mas se a pessoa não está conseguindo se equilibrar, nós vamos ter que estudar esse caso, ver por que é. Porque às vezes a pessoa tem algum problema psicológico. A pessoa tem algum problema neurológico. Então ela nunca vai se sentir bem. Ela vai dar sempre problemas. Então a gente vai ter que verificar o que está acontecendo com aquela pessoa. Porque não é o comum, não é o normal. Então precisa fazer verificação. Doutorzinho, nós podemos definir o final da reunião mediúnica após a prece de encerramento ou após os comentários? Quando se encerra a reunião mediúnica propriamente dita? Olha, o nosso clima espiritual ainda depende. Só quando a gente disser que, bom, então, que Deus nos abençoe, vamos cada um para a nossa casa, está terminando o ambiente. Porque nós ainda estamos em ondas mentais. E ainda estamos em emanações. Por isso é que a gente recomenda que neste final de reunião, mas isso já tem na aula própria, né? A gente não deve ficar fazendo comentários dos espíritos que ali estiveram, mas comentários maldosos, comentários assim, mas que espírito que comunicou, hein? Que espírito endurecido. Não pode. Por que não pode? Porque nós estabelecemos ligação. Nós às vezes até atraímos de volta. É uma questão de comunhão mental. Por terra não propriamente, mas nós causamos algo desagradável. Às vezes começa a comunicação de novo. Porque o espírito se sentiu chamado. Ele não pode se sentir ofendido? Claro, chamado e ofendido, claro. Chamado por quê? Porque estão falando mal de mim. Não é só porque falaram de mim, é porque não falaram bem de mim. Certo? Então a gente não pode examinar o caso? Nós podemos. Quando a gente diz assim, pois é, hoje nós tivemos a manifestação de um espírito endurecido. Ele ainda não conseguiu se modificar. Mas quando pensarmos nele, desejemos que em breve ele se recupere e evolua. Tudo bem, não há mal nenhum de nós lembrarmos que houve um espírito com esta ou aquela dificuldade. O que não podemos é fazer comentários não fraternos, maldosos, e assim como o povo faz quando comentam os acontecimentos lá fora. Morreu aquela pessoa, você viu? Olha, mas que dor que ela deve ter sentido, não é? E aquele criminoso, isso aí não ajuda nada a ninguém. Certo? O que faz com que uma pessoa não fique bem, por exemplo, no final do trabalho, tirando a parte física, esclarecendo que não há problemas nem psicológicos, nem neurológicos? O que faz com que uma pessoa não se sinta bem durante muito tempo numa reunião? Numa reunião? Bom, nós vamos ter que ver o que acontece com essa pessoa. A pessoa está sofrendo problemas afetivos. A pessoa está com pressão baixa. Porque às vezes a pessoa não sabe por que ela está mal. Ela só sabe que ela se sente mal. Mas ela mesma não ignora o que está causando aquilo. Não é? Então a gente vai verificar. Não é normal uma pessoa sentir-se sempre mal. Nós sentimos mal, sentimos bem, uma hora estamos alegres, outra hora estamos tristes, outra hora estamos preocupados, outra hora estamos interessados. Nós somos assim, movimentados. Agora, se a pessoa está sempre triste, está sempre deprimida, ela pode ter um problema de depressão, pode ter um problema
Agora, ela não sabe, porque ela não é técnica disso, ela não é conhecedora, ela só sabe que ela não está bem. Quando isso acontece? Somente na reunião? Somente na reunião mediúnica? Olha, isso não é para acontecer, porque quando nós entramos na reunião e nos preparamos bem, acompanhamos a leitura do Evangelho, pensando na mensagem, se a gente atende a orientação do dirigente, vamos elevar o pensamento, é o momento em que os amigos espirituais se aproximam de nós. Se a pessoa acompanha a orientação, não há por que ela se sentir mal, mesmo que ela tenha, às vezes, um acompanhante que não é muito bom e que não gosta de estar na reunião, mas ela tem o direito de estar na reunião. E se ela fizer valer o seu pensamento e sentimento, ela não vai ficar dependente do outro, a não ser que ela esteja obsidiada. Aí precisa ir para o tratamento. Porque absolutamente não é normal. Agora, por que você sente mal? Talvez no fundo você... eu não queria estar aqui, não. Eu acho que isso aqui tudo não funciona. E depois aqui a gente fica aqui nesse escuro, uma hora aqui, que perda de tempo. Se você tem problemas assim, você tem que se preparar melhor para o trabalho. Porque uma das coisas admiráveis que a gente sente, ainda hoje um espírito estava dizendo para nós, porque ele não é ainda desperto tanto para o bem, mas ele já está admirando a casa espírita, os trabalhadores. Ele diz, como é que vocês não perdem a atividade, a esperança, o ânimo? A gente não tenta falar para ele, mas ele ainda, para ele não forma sentido. Porque para ele, embora ele esteja vendo que é bom, que é diferente, para ele ainda não sente isso. Ele quer viver do jeito dele. Só que ele está vendo que não é bom e que aqui o pessoal consegue. Mas ele diz, por quê? Como? E às vezes nós somos um espírito assim. Às vezes nós estamos dentro da casa espírita, mas ainda não nos motivamos espiritualmente, ainda não nos conscientizamos. Então a gente está no ambiente da reunião, mas mentalmente a gente não está, não. Agora, com quem que você está em comunhão, se não está em comunhão com o desejo do bem? Aí você vai precisar de uma ajuda, de um esclarecimento, não é? Afinal de contas, por que a gente vem à reunião mediúnica? Para ficar no escurinho, para ouvir os espíritos falarem coisas que parecem sempre repetidas. Se você não tiver a compreensão, eu sou alguém que vou doar, contribuir, aliviar alguém e ao mesmo tempo vou aprender, vou crescer, vou exercitar minhas energias, vou estabelecer comunhão com espíritos amigos, eu vou me sentir como alguém que está fazendo alguma coisa de bom no mundo. Se você não tiver esses pensamentos assim, eu não sei que pensamentos você estará alimentando. É opção da gente. Então, é trabalho. Por isso que a gente diz assim, trabalhos práticos de espiritismo. Estas reuniões são trabalho, ação espiritual. Mas e daí? É agindo que a gente recebe ação e reação. E muita gente não gosta de trabalhar. Eu tenho que trabalhar. Talvez que um dia ela descubra, nossa, o trabalho é bênção. Eu tenho uma palestrinha sobre o trabalho, que é um poeminha do Rabindranath Tagore. E é maravilhoso porque trata o processo do crescimento humano. O poeminha é assim: eu dormia e sonhava que a vida era alegria. Acordei e vi que a vida era serviço. Servi e vi que o serviço era alegria. Então, a criatura que espiritualmente ainda está adormecida,
Ela tem lá o sonho dela, ela acha que viver é gozar. Mas quando ela se desperta espiritualmente, ela desperta para uma realidade assim, eu tenho que servir. Ela ainda não está amando servir. É que a vida fez ela chegar à compreensão de que precisa servir. Deus não nos criou para sermos inúteis, é para servirmos. Então ele viu que a vida era serviço. Mas o curioso é que servindo, vai se desenvolvendo, estabelecendo laços maravilhosos com o plano espiritual, com as pessoas, e aí ele encontra alegria. Aí ele vive que o serviço era alegria. Por que os espíritos evoluídos não param de servir? Bezerra de Menezes devia parar, né? Oh, meu Pai do céu, já fez muito. Mas é que servir é alegria. No serviço está a recompensa, o crescimento cada vez mais, o estabelecimento de laços de afeto sincero. Alegria de poder ser útil. Bezerra nunca vai parar de trabalhar. Jesus dizia, meu pai trabalha constantemente e eu também trabalho. Ação. Nós somos feitos para agir. E bem, é claro, né? Para ter uma resposta boa. Então é isso que nós estamos na reunião mediúnica. É isso que a gente tem que alertar os companheiros. Se alguém ainda não se sente bem, nossa, né? Eu vim para a casa espírita, eu gosto de algumas ideias, mas também eu vim porque eu estava em sofrimento, porque a minha família, porque não sei o quê. E eu chego aqui, gente, eu queria ser feliz. E eu estou aqui numa reunião, toda semana eu venho. E fico nesse trabalho aqui, ouvindo esses problemas. E a pessoa não vê motivação. Ela ainda não conseguiu entender e agir. Porque se você não age, você sofre. É outra imagem que a gente usa. Tem uma correnteza. E na correnteza tem uma folha. E a corrente faz redemoinho, a folha faz redemoinho. A corrente vai para lá, a folha vai. E a folha balança. Parece que a folha está cheia de vida. Está nada. É que ela está na corrente. Onde a corrente vai, ela vai. E nós não somos assim. Nós temos que escolher o nosso caminho. E não ficar à mercê das correntes, de ondas mentais, de pensamentos infelizes. Nós temos que dizer o que queremos. E trabalhar nesse campo e vibrar nesse campo. Aí a gente começa a se libertar. Obrigada.